Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa 11ª aula aqui do nosso 5º módulo tratando sobre o dativo. Estamos tratando sobre o dativo, especificamente sobre o que nós estamos tratando aqui, o dativo de associação. Nas últimas aulas tratamos sobre o dativo locativo, né, o dativo temporal também, mostramos a diferença do genitivo temporal para o dativo temporal, inclusive o acusativo temporal, que vai ser outro ponto que nós vamos tratar quando estivermos tratando sobre o acusativo. E agora estamos falando aqui sobre o dativo de associação, um dativo bem interessante, porque ele tem uma certa relevância, ele aparece com uma certa frequência no Novo Testamento e por isso vale a pena então a gente analisar algumas das suas definições e um pouco da sua introdução. Tendo falado sobre isso, vamos aqui então falar sobre o dativo de associação, lembrando a vocês que nós estamos aqui tratando sobre os usos do dativo instrumental, certo? Falamos sobre a questão temporal, sobre a questão de localidade também. Então, essas questões agora do uso do dativo instrumental já é uma outra especificação, certo? Que é justamente quando começa sobre o dativo de associação, outros tipos de dativo que também entram na questão do dativo instrumental. Então, eu falo isso sempre para você se situar dentro do livro em que nós estamos tratando, para não se perder em meio a tantas categorias que ali estão presentes. E aqui vamos falar então sobre o dativo de associação, que também pode ser chamado de dativo de acompanhamento, como você já deve imaginar a que isso se refere, certo? Então, basicamente, podemos entender a sua relação de significado, a sua semântica, a partir da ideia do em associação com, certo? Em associação com. Então, quando nós temos essa ideia, é quando nós temos um dativo de associação diante de nós. Antes de tratarmos especificamente sobre isso agora, vamos entender o que são esses dativos instrumentais. Os subgrupos são os usos específicos, esses subgrupos, né, vamos dizer assim, construídos a partir da ideia de meio. Então, os subgrupos dentro do dativo instrumental são construídos a partir da ideia de meio, ou seja, embora alguns se encaixem nessa categoria de forma não muito expressa, ou seja, nós temos a ideia de meio, alguns não são tão claramente assim, a ideia de meio não fica tão expressa de uma forma tão clara assim, mas ela sim aparece, vale a pena a gente analisar. Então, lembre-se disso, dativo instrumental, ele traz a ideia de meio. Entre os dativos instrumentais, nós temos o dativo de associação. Muito bem, então vamos aqui buscar essa tradução para entender melhor do que isso se trata, certo? Então, ei, que é se, e o aqui é o portanto, né? Então, portanto, se, sinergethete, que é se fostes ressuscitados, está aqui na voz passiva, né? Então, sinergethete, o theta aqui traz essa ideia de passividade. E aí nós temos to Christou com o dativo, que foi aqui traduzido como juntamente com Cristo. Ta ano, que é seria as coisas. Lembra que quando a gente tem um artigo no neutro e ele traz juntamente consigo um adjetivo, né? As coisas que estão lá no alto, as coisas que são lá do alto, ano. Então esse aqui, ele é uma abreviação, vamos dizer assim, para coisas, certo? Então, na verdade, o que o texto está dizendo com esse tauta são as coisas lá do alto.
pode achar estranho aí, porque as coisas lá do alto, tudo isso aqui é somente tá ano, né? Mas justamente esse tá aqui, ele imbui a ideia de as coisas, certo? Já que ele está no neutro, e aí ele traz essa ideia aí. Então, as coisas lá do alto, zetteite, que é buscai, certo? Buscai as coisas lá do alto. Hu, que é onde, assim traduzido, né? Hu, onde. Não é u, certo? Não é o u. Lembre-se que aqui não é o u no sentido do, como nós temos o, que é justamente a ideia de não. Então não é não, certo? É hu, tem uma aspiração áspera aqui, que é uma espécie de pronome relativo, ok? Buscar as coisas lá do alto, onde ho Christos, Cristo, estin, que é vive, ou onde Cristo está, literalmente, certo? Endexia, que é à direita, turtheu, de Deus, kathemenos, que é assentado, ok? Muito bem, vamos procurar aqui o nosso dativo. Nós temos to Christo aqui e nós temos juntamente com Cristo. E nisso você percebe que esse estar ressuscitado ou ser ressuscitado, ele foi com alguém, com uma pessoa, né? No acompanhamento de alguém, numa associação, vamos dizer assim, com alguém, que é justamente com Cristo. Então, se nós temos essa ideia de associação, nós temos uma ideia de um dativo de associação. Mas, mais do que isso, você pode perceber também um dativo instrumental, no sentido de que Jesus é esse meio aqui sobre o qual nós falamos, certo? Ele traz uma ideia de meio, porque nós fomos ressuscitados através dele de alguma forma, ou seja, com ele, mas através dessa associação, através desse acompanhamento. Então, por isso ele se trata de um dativo instrumental, e dentro desses dativos instrumentais, mais especificamente, ele é um dativo de associação, porque nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, e esse juntamente com Cristo, ele está aqui imbuído nesse dativo aqui. Claro que nós também temos um verbo que traz essa ideia de associação, que só reforça a ideia do dativo de associação, que é um verbo que começa com esse prefixo aqui, ó, sin. Esse prefixo sin, ele reforça a ideia do dativo, já que o prefixo sin tem a ideia do com, certo? Então, vocês, se portanto, fostes ressuscitados juntamente, talvez esse juntamente aqui se refira ao sin, certo? E o com Cristo seja o dativo, né? Como nós temos aqui. Mas, independente do que vem antes ou depois, né? Se é tem a ver com o sin ou com o juntamente com, né? Independente disso, você percebe que nós temos um dativo de associação, em que Cristo é aquele que nos acompanha, é aquele com quem nós nos associamos na ressurreição. E a gente poderia falar bem mais sobre esse texto, inclusive, né? Porque é um texto bem teológico, quando fala aqui sobre aquilo que é chamado teologicamente de identidade. Nossa identidade, a identidade do cristão com Cristo, certo? Nós nos identificamos com Ele, nós somos unidos a Ele, nós somos associados a Ele de alguma forma assim, né? Com a ideia da ressurreição. Então, nós fomos ressuscitados com Ele. A ressurreição de Cristo, ela implica na nossa ressurreição. Nós estávamos ressurgindo ali com Cristo em alguma medida, em algum ponto, em algum level aí
que a gente ainda precisa analisar exatamente qual, mas o fato é que há uma associação, e essa associação da identidade com Cristo aqui nesse texto, ela é enfatizada, ela é expressa através desse dativo de associação, que é um tipo de dativo instrumental. Enfim, acho que você já entendeu aí o que a gente queria falar, e basicamente lembre-se disso. Dativo de associação, ele traz essa ideia de acompanhamento, mas a gente vai continuar falando sobre isso nos próximos slides, que é quando a gente vai tratar a sua definição e todas essas questões. Então vamos seguir aqui a sua definição, certo? Vamos lá. O substantivo no dativo indica a pessoa ou a coisa a quem se associa ou com quem se acompanha. Então, como a gente já apresentou no último slide, vamos perceber aqui novamente, o substantivo no dativo indica a pessoa ou a coisa a quem se associa ou com quem se acompanha. Então vamos procurar aqui o nosso dativo, está muito claro aqui para a gente, to Christo, que é com Cristo. Então o substantivo dativo indica a pessoa, que no caso aqui sim, a pessoa, Jesus Cristo, a quem se associa, ou alguém se associa ou com quem se acompanha. No caso aqui, se são vós fostes ressuscitados juntamente. Então, obviamente, com Cristo é a pessoa com quem vós vos associais. Então, aqui está a ligação, aqui está a associação. Vocês com Cristo. Então, se vocês já foram ressuscitados com Cristo, na companhia de Cristo, né? Na associação de Cristo, e isso é expresso a partir dessa ideia como a gente está apresentando aí, certo? Isso é o que o dativo de associação vai fazer. Tendo falado sobre isso, obviamente a chave da identificação ela vai ser ligada à questão de associação, e no caso, antes do substantivo no dativo, você insere a expressão em associação com, certo? Em associação com. Então, vocês foram ressuscitados. Vamos lá colocar novamente. Vós fostes ressuscitados. E aí você pode colocar a expressão em associação com. Vou colocar aqui em uma outra cor aqui. Em associação com. E aí, vós fostes ressuscitados em associação com Cristo. Perceba como essa expressão sim funciona, ela faz sentido, inclusive, ela não só faz sentido, como ela torna até a expressão ainda mais clara, porque vocês foram ressuscitados com Cristo, traz sim a ideia de associação, mas quando eu digo vocês foram ressuscitados em associação com Cristo, essa ideia, lembra a ideia que eu falei sobre identidade com Cristo, ela ainda fica mais clara. A nossa ressurreição, ela tem uma espécie de associação com Cristo. Você tem uma sociedade com Cristo na ressurreição dele. Então, nisso você percebe claramente que nós temos aqui, portanto, um dativo de associação, que fica muito claro com esse suprimento aqui, né? com essa questão aqui que foi inserida em associação com, para ser substituído com simplesmente com. E nisso você percebe que nós temos, portanto, um dativo de associação muito claro aí. Tendo falado sobre isso, vamos para uma clarificação sobre esse ponto. Esse é um subtipo que pertence levemente à categoria de dativo instrumental. Então, lembra que a gente falou no início que o dativo de instrumento, ele traz a ideia exatamente de meio, em alguma medida. Alguns vão estar mais claramente ligados a essa ideia de meio,
outros não vão estar tão claramente ligados. Vai estar ligado, mas não tão fortemente assim. E aí é importante o autor lembrar a gente aqui, Daniel Wallace nos faz lembrar, geralmente, embora não sempre, a palavra no dativo estará relacionada a um verbo composto que envolve o prefixo soon. Então lembra que a gente falou sobre o prefixo soon, certo? Então, se o verbo está ligado a um prefixo soon, provavelmente, então é bom você lembrar isso aqui, ó, geralmente ou provavelmente isso vai se tratar de um dativo de associação. Mas também é bom você lembrar que não é sempre, embora não sempre. Inclusive a gente vai ver um exemplo disso mais lá na frente. Mas só para você lembrar aí que o prefixo soon, que é o prefixo que significa a ideia de com, ou a ideia mais específica de companhia, né, como a gente pode perceber, os verbos ligados a um prefixo soon, geralmente com um dativo que vem na frente, vai ser um dativo de associação, mas nem sempre. Contudo, a gente percebe que isso muitas vezes vai acontecer, como é o caso desse exemplo que nós já estamos apresentando aqui. Então, é soon synergethete. E esse synergethete, ele tem a ideia do simplesmente o ressuscitar, mas vocês foram ressuscitados juntamente. O soon tem a ideia do juntamente e aí com Cristo. E isso fica mais claro para a gente. Contudo, nem todo dativo, então já que a gente já enfatizou aqui, embora não sempre, nem todo dativo que segue um verbo com o prefixo soon é um dativo de associação. Ou seja, não é porque você tem um verbo com um prefixo de associação, um prefixo soon, e depois você tem um dativo, então você vai entender, pronto, todo verbo que tem o prefixo soon e vem com um dativo, significa que esse dativo vai ser um dativo de associação. Não, nem sempre. Nem todo dativo que segue um verbo com o prefixo soon é um dativo de associação. Pode ser que seja uma outra coisa e tenha um outro significado aí, mas é algo que a gente ainda vai analisar, certo? Contudo, é importante você ter esse cuidado aí. Ainda outra questão sobre a clarificação é que há também o genitivo de associação, certo? O genitivo de associação. Nós estávamos tratando sobre o dativo, possivelmente não tenhamos falado sobre ele, porque talvez ele não apareça com tanta frequência. O genitivo de associação, o dativo sim. Mas já que existe um genitivo de associação, é bom explicar a diferença entre os dois. A diferença entre o genitivo de associação e o dativo de associação é a seguinte: o genitivo é usado com substantivos, então, os quais esses substantivos começam com o soon. Substantivos que começam com o soon, eles podem trazer a ideia de um genitivo de associação, certo? O dativo é usado com verbos, que já é diferente, uma outra categoria, os quais geralmente são prefixados com soon. Mas o ponto aqui é o geralmente. Verbos que normalmente são prefixados com soon, então o dativo ele vai estar ligado a esses verbos. Vamos pegar um exemplo aqui. Ara un uketi este xenoi kai paroikoi ala este sympolitai ton hagion kai oikeioi tu theu. Texto muito belo aqui pra gente. O seria esse assim. Ara uketi seria a ideia do já não sois mais, certo? Então o ket traz essa ideia. Este sois xenoi, estrangeiros. Lembra a palavra, por exemplo, xenofobia.
tem a ver com medo, né? Aquela aversão aos estrangeiros. É de onde vem a palavra, essa palavra xeno aqui vem, né? Essa raiz xeno vem a partir do xenos aqui do grego. Kai e paroikoi, que é peregrinos. Alá, mas sois sympolitai, que é concidadãos, ton hagion, dos santos. Kai e oikeioi, sois família de Deus, turteu de Deus. E aqui você tem um genitivo de associação que é justamente ligado ao verbo sympolitai. Sympolitai, concidadãos. Nós temos o substantivo concidadãos e aí temos aqui o genitivo dos santos. Nosso genitivo dos santos aqui, ton hagioi, ele está ligado, portanto, à ideia dos concidadãos, sympolitai, um substantivo com o prefixo syn aqui também, e por isso se trata de um genitivo de associação. Lembre que a diferença é que ele está ligado a um substantivo e não necessariamente a um verbo. Então é importante a gente ter um certo cuidado aqui. E é bom a gente esclarecer essa questão para não gerar dúvida no seu pensamento. Embora haja uma relação próxima, certo? Que é a ideia de relação. Então, embora haja uma relação próxima entre meio e associação, deve-se ter cuidado ao distinguir essas relações. Existe, de fato, uma relação, mas é uma relação próxima entre meio e associação, que é justamente a discussão aqui do instrumental, né? Se é meio, se é associação. Existe um ponto em que os dois têm a sua interseção, mas é bom a gente distinguir também. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, a frase ele andou com seu amigo com uma bengala, a ideia aqui de companhia, né, de associação, ela pode nos fazer pensar a partir dessas duas preposições, né? Com e com. Só que, como você percebe aí, existe uma diferença clara entre meio e associação, porque ele andou com o seu amigo e com uma bengala é uma diferença bem considerável, certo? Apesar de os dois terem o com não tem a mesma ideia exatamente. Com o seu amigo, sim, ele andou no acompanhamento do seu amigo, certo? Em associação com o seu amigo, na companhia do seu amigo. Então, nesse sentido, nós temos aqui sim a ideia de companhia, a ideia de associação. Mas aí, com uma bengala, foi o meio através do qual ele andou. Então, com uma bengala traz a ideia de meio. Aqui a ideia de associação e aqui a ideia de meio, certo? Então, com o seu amigo, com uma bengala. Ele estava andando na companhia do seu amigo, na associação do seu amigo, em acompanhamento com o seu amigo, mas ele usava uma bengala. E esse com uma bengala, apesar do com poder nos confundir, com essa bengala se torna claramente para a gente uma ideia de meio e não de associação. Então, só para você perceber que há de fato essa diferença aí, para que a gente possa identificar dentro da análise das frases, certo? Então era isto, espero que você tenha gostado aqui da nossa aula e que Deus te abençoe e fortaleça durante esses estudos que têm sido, espero que estejam sendo ricos aí para você, para sua edificação, para o seu maior entendimento sobre o Novo Testamento. Então que Deus nos abençoe e até a próxima aula.